A autoridade no plano de Deus, capítulo 7. Em que você pensa quando ouve a palavra autoridade? Limitamos nossas ideias sobre autoridade unicamente às forças opressivas. Alguém que governa porque possui um poder ao qual não se pode resistir. Ou ao governo exercido por aprovação. Alguém que governa porque o povo lhe deu permissão para isso. A Bíblia ensina que é bom e apropriado que algumas pessoas estejam em posição de autoridade e outros estejam sujeitos às autoridades. Deus planejou e criou o mundo para que tivesse uma ordem peculiar. Existe um plano para os relacionamentos que suas criaturas mantêm com ele mesmo e uns com os outros. Esses relacionamentos podem ser chamados de horizontais e verticais. Por exemplo, vivemos em um mundo moderno na qual há uma ênfase na igualdade inerente entre as pessoas. Se eu fizesse um desenho deste conceito, as pessoas estariam em uma linha horizontal, uma em relação às outras. Mas quando refletimos no fato de que existe uma hierarquia na criação, ou seja, pessoas que cuidam de outras e pessoas que são cuidadas por outras, um quadro vertical é-nos revelado, assim como um relacionamento vertical entre Deus e os seres humanos, entre os anjos e os seres humanos, e entre os seres humanos e as criaturas. Há também relacionamento vertical entre os seres humanos. Na próxima sessão, discutiremos a hierarquia na criação e como ela afeta os relacionamentos verticais entre as pessoas, enfatizando o relacionamento entre pais e filhos. A hierarquia na criação. O relacionamento de Deus com a humanidade. O Salmo 8:1 descreve a majestade e a glória de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Deus está acima de todos. O relacionamento de Deus com as pessoas é um relacionamento vertical. O Salmo exalta as maravilhas da criação de Deus e expressa admiração pelo fato de que Deus se interessa pela humanidade, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? O lugar da humanidade é abaixo de Deus, o Criador que cuida de sua criação. Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:45, Atos 14:17 e 1 Pedro 5:7. O relacionamento dos anjos com a humanidade. As pessoas também estão debaixo de toda uma categoria de criaturas celestiais. Os anjos que vivem constantemente na presença de Deus. Embora as pessoas não sejam as criaturas mais elevadas dentre todos os seres criados, elas são criaturas de grande dignidade. Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Salmo 8:5. Os anjos são mensageiros de Deus que cuidam de seu povo. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91, 11 e 12. Mateus 18:10 e Lucas 16:22. O relacionamento da humanidade com a criação terrena. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Salmos 8, 5 a 8. A Bíblia exige dos que exercem autoridade que eles cuidem, protejam e sejam provedores dos que estão sob sua autoridade. Deus é um modelo para aquele que está em autoridade. Ele ama, provê, protege e defende. As pessoas são designadas a cuidar da criação. O seu governo sobre os animais e o restante da criação deve imitar o cuidado de Deus e jamais resultar em crueldade, descuido ou destruição. Em resumo, existe uma hierarquia da natureza criada. Deus criou e estipulou o lugar que cada elemento de sua criação teria no universo.
O ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem de Deus, Gênesis 1, 27. Deus otorgou ao homem o domínio sobre toda a criação, Gênesis 1, 28. Deus colocou todas as coisas sob o domínio dos homens, Salmo 8, 6. O homem tem o direito e a responsabilidade de governar e exercer a autoridade que Deus lhe conferiu sobre a criação, Gênesis 1, 26, 28. O homem é o mordomo de toda a criação de Deus. Possui uma posição mais elevada do que a de todos os outros seres criados sobre a terra. Salmo 8, 5 a 6. Ele tem a responsabilidade de governar os animais, os pássaros e as criaturas marinhas. Salmo 8, de 6 a 8. A hierarquia nos relacionamentos entre as pessoas. Não podemos ensinar os nossos filhos a se submeter às autoridades se não entendemos a estrutura vertical em que as pessoas iguais se colocam de boa vontade sob a autoridade. É verdade que os relacionamentos humanos são horizontais em termos de significado e dignidade. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, foram coroados de glória e honra e receberam autoridade sobre toda a criação. Em relação a Deus e à graça salvadora, todos os seres humanos são iguais. Todos se chegam a Deus baseado em um mesmo fundamento, pois Deus não faz acepção de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Deus estabeleceu esferas de autoridade e de responsabilidade para a humanidade. A mentalidade contemporânea concebe apenas duas maneiras de reagir diante da autoridade: rebelião ou servidão. Não compreendemos a ideia de sermos pessoas de opinião inteligente, independente, que se submete de bom grado às autoridades. Precisamos aprender que a submissão é dignificante e nobre, e não servil e tola. A Bíblia exige dos que estão sob autoridade respeito e submissão à liderança. Submissão é desfrutar a força e a honra de servir a Deus por servir às autoridades que ele instituiu. Deus colocou pessoas em posição de autoridade no local de trabalho, na igreja, no governo, no lar. Colocar-nos na posição de senhores daqueles que estão sobre a nossa autoridade, transformando os outros em nossos servos, é perverter e deturpar a imagem de Deus. As autoridades no local de trabalho. Aqueles que estão em posição de autoridade têm a responsabilidade de cuidar dos que trabalham para eles. Senhores, tratar os servos com justiça e com dignidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Colossenses 4:1. Não oprimais o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Levítico 19:13. Aqueles que estão sujeitos à autoridade têm a responsabilidade de colaborar com os seus patrões. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Colossenses 3:22, Efésios 6:5 e Tito 2:9. Submissão à autoridade não significa inferioridade, mas somente diferença nos papéis e nas esferas de responsabilidade. Há uma passagem interessante em 1 Timóteo 6 que harmoniza a submissão com igualdade. Todos os servos que estão debaixo do jugo considere dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. 1 Timóteo 6:1-2. As autoridades na igreja. Deus estabeleceu sistema de autoridade na igreja. Presbíteros, pastores ou bispos são chamados a dirigir as tarefas da igreja. 1 Timóteo 5:17. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. 1 Pedro 5:2-3. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Hebreus 13:17.
As autoridades do governo. Deus estabeleceu o sistema de autoridade nos governos. As autoridades civis são servos de Deus e exercem a autoridade que Deus lhes concedeu. Romanos 3, 1, 4. As autoridades civis promulgam as leis, defendem os cidadãos e estabelecem impostos. Mateus 22, 17 e 21. E punem os malfeitores. 1 Pedro 2, 14. Em 1 Pedro 2, 13 e 14 está escrito: sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Timóteo 2, 1, 2 e Tito 3, 1. As autoridades no lar. Deus estabeleceu o sistema de autoridade no lar. Os homens devem prover uma liderança amorosa e dar sua vida pela sua esposa. Hebreus 5, 25 a 33. As esposas devem acatar e seguir a liderança do seu marido. Efésios 5, 22 a 24. Os filhos devem honrar os pais e obedecer-lhes. Efésios 6, 1 a 3. A hierarquia nos relacionamentos entre pais e filhos. É agradável e conveniente que os pais liderem os filhos e os filhos se submetam à instrução que damos aos nossos filhos a respeito dos sistemas de autoridade que Deus criou, formarão o seu modo de pensar sobre o conceito exato de autoridade. Essa instrução formativa é muito mais profunda do que simplesmente treinar a criança a obedecer. Ela lhes oferece um modelo de como Deus faz as coisas e como elas devem funcionar. Nossa sociedade está confusa a respeito da autoridade. Crianças arrogantes dão ordens aos pais. Os pais lamentam, mas não podem controlar as horas que seus filhos gastam na TV e videogame. Os conceitos bíblicos sobre autoridade e responsabilidade foram substituídos por negociação e concessão. Quando nossos filhos compreendem claramente que os sistemas de autoridade provêm de Deus, a obediência aos pais deixa de parecer uma exigência casual. Ficará evidente que a obediência é uma oportunidade de ser parte da ordem e da beleza da criação e um ato da confiança de Deus. Círculo da bênção. Em Efésios 6, 1 a 3, Deus delineou um círculo em que os filhos devem viver. Os limites desse círculo são a honra e a obediência. Os filhos devem se submeter às autoridades do pai. A cultura predominante considera a autoridade como despotismo e a submissão como servidão. Muitos pais questionam se há alguma justiça em sermos autoridades. Eles raciocinam: visto que não gosto que alguém me diga que devo me submeter à autoridade, meus filhos também não gostam disso. Assim, os pais abrem mão de sua autoridade. Os filhos recebem a permissão de escolher aquilo que querem investir, as atividades nas quais desejam envolver-se e com que passarão o tempo. Quando chega a idade escolar, muitas crianças veem em si mesmas como tomadoras de decisão automáticas. Os pais renunciam à sua autoridade através de milhares de negociação. Querido, desculpe-me, esqueci que você não gosta de aveia. Vejamos, você quer um pouco de floco de cereal ou uma bomba de chocolate? Como seria bem melhor se um pai dissesse amavelmente: querido, sei que a aveia não é sua comida preferida. Talvez em outro dia possamos ter alguma coisa que você goste mais, mas a aveia é um alimento bom e nutritivo. Vamos orar agradecendo a Deus pela aveia e comê-la com alegria no coração? Existe um método bastante popular de dirigir os filhos que ilustra de modo eficiente o meu assunto. Querido, você pode usar a camiseta vermelha, a verde ou a azul, você escolhe. Não passa pela cabeça de uma criança de 3 anos que há mais do que 3 camisas no guarda-roupa. Ela decide. A mãe é indiferente em relação à escolha que a criança faz. Todas são iguais e todas são igualmente apropriadas. À primeira vista, parece que todos saem ganhando. A criança pensa que ela quem toma a decisão. A mãe lhe oferece água apropriada para vestir e não há brigas.
O que poderia ser melhor do que isso? Embora tudo isso pareça muito bom e inspirador, na verdade o que fica subentendido para a criança é: você é quem toma a decisão aqui. Você tem o direito de escolher. Eu posso sugerir várias alternativas, mas o direito de escolha é seu. Em termos culturais, não ficamos chocados com esse esquema, que nem mesmo nos parece inapropriado, porque vemos o mundo essencialmente com uma perspectiva horizontal. Essa criança não está aprendendo que Deus é bom, que Ele lhe deu paz e a quem deve obedecer, e que viver debaixo da autoridade de Deus é uma bênção. Em vez disso, ela está sendo ensinada a rejeitar qualquer outra autoridade que não seja ela mesma. Quando transformamos nossos filhos em tomadores de decisão independentes, nós lhe damos um apetite por uma liberdade que não existe e uma noção errônea sobre liberdade. Essa liberdade não existe porque liberdade individual, à parte das autoridades, não existe na vontade de Deus para suas criaturas. Somos pessoas que estão debaixo de autoridade. Liberdade não significa ser capaz de fazer tudo o que se deseja. Liberdade é conhecer e amar a Deus e viver com alegria, sujeito aos sistemas da autoridade que Ele ordenou. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Salmo 119, 44, 45. Ensinar os conceitos bíblicos sobre a autoridade dos nossos filhos é uma tarefa extensa. Não é uma lição única que pode ser dada num devocional em uma noite, sim uma atividade diária através do qual ensinamos a hierarquia bíblica, de forma amável a nossos filhos. Efésios 6, de 1 a 3 é uma passagem escrita para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Você pode ter uma conversa como esta com seus filhos. Deus delineou um círculo, dentro do qual os filhos devem viver. Deus, que é bom e amável, criou você e todas as outras coisas para a sua glória. Deus-lhe um pai e uma mãe sábios, maduros e com experiência de vida. Obedecer à mamãe e ao papai é uma coisa boa. Recompensas preciosas prometidas à obediência de Efésios 6. Vamos observar as expressões obediência, honra, ir bem e vida longa. Obediência. Obediência é a submissão à autoridade de Deus. O foco da submissão concentra-se em Deus. Nós obedecemos porque há um Deus no céu. Obediência é a submissão à autoridade de Deus que leva a criança a fazer aquilo que lhe é pedido, sem retrucar, sem demorar, sem desafiar os pais. Quando uma criança questiona se o seu pai tem o direito legítimo de fazer uma exigência, essa criança não está se submetendo. Se ela precisa ser enganada para fazer o que tem de fazer, isso acontece porque não existe submissão verdadeira. Quando uma criança demora a obedecer ou atende só quando é conveniente, nesse caso não há submissão. Essa criança está agindo de forma independente. O efeito é: vou obedecer na hora que eu quiser e não na hora que você quiser. Quando a criança está desafiando a autoridade dos pais ou perguntando por quê, em um tom de exigência, essas crianças não estão se submetendo. Submissão significa corresponder à autoridade de Deus, fazendo com alegria tudo o que for exigido. Honra. Honra é a reação à autoridade de Deus, que leva a criança a falar com os pais de uma maneira que demonstre respeito pelo papel deles como agente de Deus na disciplina e na correção. Os filhos não devem falar com os pais da mesma maneira como falam com seus colegas. Não devem falar com um tom de desrespeito e desafiador. Não devem dar ordens à mãe ou pai. Devem falar de maneira que demonstre respeito pelo fato de que Deus colocou os seus pais em posição de autoridade. É comum ouvirmos filhos de todas as idades falando com seus pais de maneira tão grosseira e descortês que não seria apropriada nem para dirigir aos seus colegas.
A submissão à autoridade de Deus com alegria gera uma cultura sadia e bíblica. A cultura diz às pessoas o que elas devem pensar umas das outras e como agir em relação aos outros. Nossa cultura rebelde e desobediente é refletida com precisão na maneira desrespeitosa como os filhos falam com seus pais. Não podemos começar pelo comportamento apropriado. Precisamos construir um alicerce de pensamento cristão e respeito da autoridade. Os modos apropriados de falar e reagir serão uma consequência disso. Uma parte importante desse alicerce é ensinar aos nossos filhos que os pais e os filhos mantêm um relacionamento vertical no mundo, e não horizontal. Deus designou que os filhos estejam sob a autoridade dos pais, porque Ele é bondoso e amoroso. Ele providenciou pais amorosos para cuidar dos filhos enquanto estes crescem. Os pais possuem sabedoria, maturidade e experiência de vida. Assim, os filhos podem desfrutar de proteção e direção enquanto aprendem sobre si mesmos e sobre o mundo em que vivem. Em sua bondade abundante, Deus promete bênçãos maravilhosas à medida que os filhos honram e obedecem ao pai e à mãe. Para que te vá bem. Existem inúmeras bênçãos para os filhos que vivem em sujeição ao sistema de autoridade de Deus. Eles aprendem que Deus é bom e amável. Aprendem que as pessoas encontram felicidade à medida que conhecem e confiam em Deus. Compreendem que a verdadeira natureza da liberdade não é autonomia, e sim andar nas suas leis, com alegria. Aprendem a confiar em Deus para agir através de seus pais, trazendo bênçãos nas suas vidas. Aprendem que a verdadeira alegria não é fazer a própria vontade, mas seguir a vontade de Deus. Aprendem que viver de forma como Deus ordenou é viver a melhor vida que um Criador por Deus pode ter. Essas são as bênçãos espirituais preciosas. As crianças nunca aprenderão essas verdades se forem dirigidas por si mesmas, se forem pessoas autônomas que pensam que a vida é boa somente quando não há restrições externas. Existem maneiras práticas pelas quais as coisas podem ir bem para crianças obedientes. As pessoas reagem de forma mais favorável às crianças que se submetem às autoridades do que às crianças travessas e insubordinadas. Imagine que você está planejando um passeio em família com seus filhos. Vocês gastarão um dia de caminhada em uma região bonita e rústica e talvez desfrutarão de uma noite de relento sob as estrelas. Vocês desejam convidar mais umas ou duas crianças para acompanhá-los a desfrutar da aventura em sua família. Quem você convidará? Uma criança travessa e subordinada? Uma criança que só lhe dará ouvido quando concordar com o que você diz? Uma criança que reclama quando tiver de juntar gravetos para a fogueira? Uma criança que brigará com você a cada passo da caminhada? Você entende a questão? Você considerará a criança que corresponde à liderança do adulto? As coisas irão bem em inúmeras maneiras práticas para a criança que entende que o mundo de Deus é vertical. O mundo não deixa de ser vertical só porque pensamos que ele é horizontal. Não podemos mudar a maneira como Deus fez o mundo. Eu posso me recusar a reconhecer que Deus mantém a atmosfera em ordem, por meio do que chamamos de gravidade. Mas, se eu pular de um prédio alto, a gravidade será autenticada imediatamente. Você desfrutará de uma vida longa. À medida que os filhos vivem em submissão à autoridade, Deus promete vida longa. Efésios 6, de 1 a 3. Todos sabemos que Deus leva alguns filhos quando ainda estão na tenra infância. Essas mortes nos parecem trágicas e precoces, mas cremos na amável providência de Deus que é bom, mesmo quando essas coisas excedem o nosso entendimento. O princípio bíblico geral é que Deus promete plenitude de vida aos filhos que se submetem ao sistema de autoridade dele. Por que isso é tão importante? Ensinar essas coisas aos nossos filhos faz com que se lembre de que os seres humanos encontram sua maior alegria e felicidade em seguir os caminhos de Deus. Os seres humanos foram criados por Deus. Toda a lei de Deus está em total harmonia com a maneira como fomos criados. Muitos cristãos vivem como se
pensassem que os maiores prazeres fossem encontrados no mundo e que temos que negar esses prazeres a nós mesmos. Na opinião deles, Deus parece requerer uma vida rígida, árdua, de renúncia, e o mundo representa as alegrias e os prazeres que Deus nos nega. Isso não é verdade. Ao contrário, Deus compartilha rios de prazer conosco, alegrias eternas que só podemos ser encontradas nele. Se provarmos e vivermos, descobriremos que Deus é bom. A vida cristã envolve realmente autonegação. Deus nos chama a evitar tudo que é destrutivo. Esse tipo de autonegação nos garante uma experiência mais satisfatória e mais profunda em relação aos prazeres para os quais fomos criados. Lembre-se da locomotiva. As coisas começam a ir mal quando ela sai dos trilhos, começam a emperrar. O perigo de ser cessado. Se não ensinarmos a hierarquia bíblica aos nossos filhos, e a alternativa que temos será permitir que eles sejam pessoas autônomas, guiadas por si mesmas, a Bíblia tem um termo para tal. Diz: o insensato no seu coração não há Deus. Salmo 14:1. O insensato diz: sou eu quem dirige a minha vida, ninguém diz o que devo fazer. Farei o que quiser quando quiser, não serei guiado por qualquer outra coisa senão pelos próprios caprichos. Isso não é liberdade, é insensatez. Viver no mundo de Deus como se Deus não existisse é o cúmulo da insensatez. Nossa vida deve refletir as verdades que ensinamos. Estas verdades devem ser refletidas nas escolhas de nossos entretenimentos. Um homem do filme de ação e de aventura que faz o que deseja e quebra todas as regras não é um herói, é um insensato. Apesar do bom aparentemente que resulta no final, ele é um insensato. É o mundo que ele representa é uma mentira. Não seria sábio ter uma noite de entretenimento assistindo os dramas influentes que ensinam nossos filhos a pensar em coisas que não são verdadeiras a respeito da vida. Se desejamos assistir um filme de ação e aventura, precisamos discutir de modo eficaz após o filme o fato de que aquele herói, de acordo com a Bíblia, é considerado insensato. Essas verdades precisam ser refletidas em nossas vidas de modo consistente. Não podemos ensinar as crianças a respeitar a autoridade e depois nos referir ao nosso chefe com nomes desrespeitosos. Nossos filhos não respeitarão as autoridades espirituais da igreja se tivermos pastor assado no almoço do dia do Senhor. Eles não serão gratos pelas autoridades civis se não tivermos consideração pelos funcionários públicos ou pelas leis de trânsito. Podemos compartilhar com os nossos filhos nossas lutas em relação às autoridades. Não é hipocrisia pedir que nossos filhos façam coisas que também lutamos por fazer. Hipocrisia é fingir que não temos lutas. Precisamos mostrar-lhes a graça e o poder de Deus para as lutas, sendo um modelo de humildade dependente de Deus para ajudar-nos em nossas lutas, ajudando os filhos a se autoavaliarem. Provérbios 9 ajudará os nossos filhos a uma autoavaliação. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreende o escarnecedor para que não te aborreças, repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele nascerá em prudência. Provérbios 9, 7-9. Usamos essa passagem para ajudar os nossos filhos a avaliarem suas reações à autoridade paterna. Eu desenhava um boneco palito de mim mesmo e perguntava quais as palavras nessa passagem que descreve a comunicação dos pais. Eles pesquisavam a passagem e descobriram essas 4 palavras: repreende, censura, dá instrução e ensino. Ótimo! Vocês são crianças muito espertas. A próxima pergunta será bem difícil, mas acho que conseguirão responder.
A passagem descreve dois tipos diferentes de pessoas que reagem à repreensão: a censura, a instrução e ao ensino, e dá dois nomes para cada uma delas. Vocês podem encontrar esses nomes nessa passagem. Eles olhavam e às vezes precisavam de algumas dicas, mas finalmente diziam: um é escarnecedor ou perverso e o outro é sábio ou justo. Ou desenhavam duas crianças na minha folha de papel e escrevi escarnecedor perverso para uma e sábio e justo para a outra. Eu lhe perguntava: como essa passagem diz que o escarnecedor perverso reage à repreensão, à censura e à instrução? Eles examinavam a passagem e encontravam a resposta: ele insulta, trata mal e detesta a pessoa que o corrige. Muito bem. Agora vejam se conseguem encontrar a maneira como o sábio, o justo reage. Eles olhavam novamente e descobriram a resposta. Ele ama, cresce em sabedoria e aumenta o seu conhecimento. Então ele pedia que fizesse uma autoavaliação. Qual deles você acha que tem sido neste momento? Está reagindo a mamãe e ao papai como um filho sábio, justo ou como um filho escarnecedor e perverso? Como você acha que costuma reagir? Como seus amigos consideram a sua reação? Querem saber uma coisa? Nem a mamãe nem o papai agem sempre de modo correto em todas as nossas reações. Nós falhamos. Às vezes a mamãe e o papai reagem de forma tola, mas sabemos a quem devemos recorrer, não sabemos? Podemos achar perdão, transformação e poder em Jesus. Não devemos superestimar o valor desse tipo de pastoreio. Estamos caminhando lado a lado com os nossos filhos, identificando com suas fraquezas e guiando-os para conhecer o poder da graça. Apelando às autoridades. Quando os nossos filhos tiverem aceitado a autoridade dos pais como propósito de Deus para o seu bem, é importante lhe ensinarmos como apelar às suas autoridades. Os pais nem sempre são justos, às vezes agem por arbitrariedade e capricho. Nossos filhos vivem em um mundo decaído no qual serão eventualmente injustiçados pela autoridade. Se os ensinarmos como apelar de maneira respeitosa, equiparemos nossos filhos a interagirem com a autoridade, crescendo na habilidade de tomar decisões. Algumas pessoas argumentam que as crianças sujeitas à autoridade não aprendem a tomar decisão. Essas pessoas raciocinam assim: como as crianças aprenderão a tomar decisão se nunca tomam decisões por si mesmas? A melhor maneira de treinar nossos filhos a tomar decisões é fornecer-lhes um modelo de decisão bem tomada. Leve os seus filhos a confiarem em você. Compartilhe com ele como pessoas de sabedoria e discernimento bíblico tomam decisões. Compartilhe os padrões de raciocínio e de avaliação que você usa para tomar decisão. Ajude-os a aprender a evitar a pressão dos outros e evitar reagir baseado nas emoções ou tomada de decisões sem informação suficiente. Limites versus sabedoria. Precisamos ensinar os nossos filhos a identificar a diferença entre as questões de limite e as questões de sabedoria. Deus nos disse o que devemos e o que não devemos fazer. Qualquer mandamento ou proibição é um limite. A Bíblia não possui um preceito concernente a cada decisão específica que uma pessoa pode tomar, mas os ensinamentos de sabedoria da Bíblia abrangem a maioria dos assuntos, se não todos. Se eu estiver em uma joalheria olhando um fino relógio de pulso e o telefone tocar, distraindo o vendedor por um momento, eu não tenho de me perguntar se deveria roubar o relógio. Essa é uma questão de limite. Deus diz: não furtarás. Roubar relógio sempre será errado. Eu não devo transgredir os limites de Deus. Devo comprar o relógio? Essa é uma questão de sabedoria. Não existe nenhuma passagem dizendo-me que devo comprar o relógio, ou não. Mas a sabedoria me ensina que devo fazer perguntas cuidadosas. Esta compra é uma boa maneira de administrar o dinheiro que Deus tem me confiado? O preço é bom? E o tipo de relógio que estou precisando? Tenho condições de pagar esse relógio? E na minha idade preciso acrescentar: os números são suficientemente grandes para que eu enxergue? Cada uma dessas perguntas é uma pergunta de sabedoria.
Aquilo que é uma boa aquisição em determinada época pode não ser em outra. O que é apropriado para uma pessoa pode não ser para outra. As perguntas de limite de sabedoria oferecerão uma estrutura pela qual os nossos filhos podem aprender a tomar decisões, tomando decisões com os conselheiros. Minha opinião é esta: precisamos ensinar nossos filhos a tomar decisões firmes, oferecendo um modelo de decisão bem tomada. Tentativas e erros não são o melhor professor. Se tentativas e erros fossem a melhor forma de ensinar, em vez de ensinar sabedoria ao filho, Salomão poderia apenas ter mandado seu filho para o mundo a fim de cometer tolices e teria economizado saliva. Durante a adolescência, é apropriado permitir que os nossos filhos tomem decisões sozinhos, mas precisamos pastoreá-los durante a avaliação de suas escolhas. Podemos até deixar que pensem em suas decisões e depois ajudá-los a avaliar o que decidiram. Às vezes podemos deixar que cometam erros quando os resultados não forem catastróficos. Temos muito tempo para ensinar os nossos filhos a tomarem decisões. Eles tomarão melhores decisões se tiverem aprendido a ser pessoas que se submetem à autoridade. Cristo é o nosso exemplo supremo de submissão. A instrução formativa sobre a autoridade corrige as mentiras da cultura predominante a respeito da autonomia. Ensine e seja um modelo desta verdade para os seus filhos, enquanto caminha, dirige o carro, prepara-se para dormir em todo o tempo. Cristo é um exemplo maravilhoso para os nossos filhos. Ele se humilhou a si mesmo, colocou-se em posição de submissão às autoridades, submeteu-se ao Pai, tendo em vista a redenção. Veio à terra para cumprir a missão do Pai, transmitiu as palavras que o Pai lhe deu. Sempre fez as coisas que o Pai lhe havia dito que fizesse. Ele foi completamente submisso a seu Pai. A subordinação de Cristo ao Pai não se deve ao fato de que ele era inferior. Ele é igual ao Pai em todos os aspectos. Cristo poderia ter exigido o reconhecimento que lhe era devido, e isso não teria sido usurpação, mas em vez disso, submeteu-se à autoridade para prover-nos a redenção. Cristo é o nosso modelo, aquele que capacita a nossa submissão e torna jubilosa e boa. Achamos deleite nele, capacitemos a perceber que desempenhar alegremente nosso papel é agradável e apropriado.